Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, por nossa Cardeal FM 106.1. Aquele abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. Meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, o nosso time de técnicos, time que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos diretamente de Brasília, de hoje, sexta-feira, 26 de julho. Sextou, meus amigos, sextou em todo mundo, sextou para nós, que alegria! E vamos começando com o primeiro ponto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente Lula anunciaram a liberação de mais 15 bilhões para o novo PAC, com várias obras, especialmente para as capitais, na área de infraestrutura, água e saneamento. Muita gente acaba questionando a quantidade de novos projetos, enquanto os velhos ainda, muitos deles, se encontram numa fase de paralisação ou de lentidão nas suas conclusões. Entretanto, diante da necessidade de maior investimento, o novo PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa, tem sido um desses projetos que anima o governo federal, o governo Lula, muitas vezes premido aí por falta de possibilidade de investimento orçamentário, pela quantidade de recursos que se encontram retidos, os recursos e os valores que estão ainda sob controle muito forte do Ministério da Fazenda. De todo modo, ambos estavam felizes, anunciaram isso hoje numa cerimônia mais cedo no Palácio do Planalto. E Rui Costa com a sua fama, ou mantendo a sua fama de tocador de projetos, de tocador de obras. Se não consegue coordenar o governo disfuncional de Lula por conta dessa coalizão chamada Frente Ampla, pelo menos ele vai dando aí o serviço, dando aí o seu modo de governar diante do papel importantíssimo que tem no governo federal aí como talvez uma espécie de grande nome de coordenação, mas também que tem aí sob as suas responsabilidades essa ideia do novo PAC, do novo programa de aceleração que acaba se transformando numa das poucas marcas ou bandeiras do governo federal até agora. O segundo ponto, e talvez tenha a ver com o primeiro, é a divulgação do balanço do primeiro semestre nas contas públicas, com quase 70 bilhões de reais de déficit. Vou repetir, 70 bilhões de reais. É dinheiro, muito dinheiro, e isso acaba sendo uma preocupação que tem a ver também com a limitação do poder de investimento do governo federal, de um lado, e do outro lado, a delicada tarefa de dar equilíbrio às contas públicas. Não é inédito, mas é o pior primeiro semestre depois da pandemia de 2020. Portanto, a gente tem que ficar de olho, porque não se pode bobear nesse tipo de assunto. O terceiro ponto, muitos já têm notícia e acompanharam, é a abertura das Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos de 2024 acontecem na cidade de Paris e a gente teve aí uma série de sabotagens ou atentados nos trens de alta velocidade em um dos sistemas mais modernos, uma tensão muito grande durante todo o dia com relação a riscos de atentados, porque nesta sexta-feira, nesse dia 26 de julho, foram inaugurados os Jogos Olímpicos de Paris e, portanto, a gente vai acompanhando. É talvez um momento e uma boa notícia, porque muitos torcerão pelos brasileiros, pelas brasileiras
pela primeira vez se tem uma delegação que tem o mesmo número de homens e mulheres, as mulheres com grande força, e a gente vai, talvez, podendo acompanhar os Jogos Olímpicos e tirar um pouco o peso das notícias pesadas do dia a dia de um Brasil tão complicado. Nelson Mandela, famoso político e líder estadista sul-africano, dizia que o esporte é capaz de curar uma nação. Quem sabe a gente aí, por um período, possa cuidar desses temas. Na época grega clássica dos Jogos Olímpicos, inclusive as Olimpíadas paravam as guerras e traziam paz. Quem sabe a gente tem aí um período de mais paz com os Jogos Olímpicos de Paris. É isso, meus amigos. Desejo um grande final de semana, muita paz para todos nós e a gente se vê na segunda-feira com mais um 3 Pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.